E aí, qual é? Eu tava vendo o vídeo de um cara, que é brasileiro, vou deixar o link na descrição, sobre como os T4 em Star Rail são muito mal utilizados. No caso, o ponto do cara era que a maior parte dos T4 de Star Rail são basicamente um bando de bullshit que ninguém usa. E assim, ele tá errado? Honestamente, não. Muito T4 de Star Rail realmente é bem ruim, são poucos que realmente são meta. E isso me fez pensar um ponto que é interessante de discutir, o como rotar T4 nos jogos principais dela. No caso, eu vou avaliar aqui apenas o Star Rail, o Genshin e um pouco do ZZZ. E eu não vou avaliar aqui o Honkai Impact Third, porque eu não joguei o Third, então eu não sei como os T4 de lá são realmente. Eu não sei se eles são fortes, se eles são ok ou se eles são ruins. Eu não faço a menor ideia. Por isso que não tem como eu avaliar o Third. E honestamente, avaliar o ZZ também parece uma coisa bem mais complicada, porque o ZZ tá começando e agora os T4 são meio que ok, porque você não tem opção. E tá, algumas coisas dá pra ver bem claro que são fortes. Tipo, o Kako, ela realmente é forte, mas algumas coisas é meio que esperar pra ver. Tipo a Piper, ela é boa? Atualmente sim, mas no futuro ela ainda vai ser boa? Só Deus sabe. Então sim, é meio complicado avaliar os T4s de ZZZ. É mais fácil avaliar os de Star Rail e de Genshin. Mas eu quero pensar um pouco sobre isso porque tem umas coisas interessantes ali. Mas vamos começar aqui então com quem deu origem ao vídeo, que no caso é o Honkai Star Rail. E vamos começar com o fato de que sim, Star Rail tem pouco T4 pro número de T5 que tem. Na verdade, atualmente tem mais T5 do que T4. E assim, eu acho isso um pouquinho complicado, porque na minha opinião, era pra ter um equilíbrio entre T4 e T5. Na verdade, era pra ter mais T4 que T5, e não o contrário. E Star Rail também perde ser o contrário. Genshin também, mas aí é outra história. Porque pelo menos do Genshin, alguns T4 são confiáveis e muitos deles são ok. No Star Rail, a maioria deles é bem meia boca. Tipo, começamos com os DPS T4. Obviamente, nenhum deles nunca vai ser melhor que um DPS T5. E assim, isso é uma coisa novidade pro Star Rail. Pro Genshin também é assim, nunca um DPS T4 vai ser melhor do que um DPS T5 atual. Porque assim, eu sei, Clid e Luke existem e tem T4 melhor que os dois, mas assim, eles são DPS antigos. Atualmente, a Arlequino é melhor do que o Gaimin e os demais DPS Spyro. E obviamente o mesmo ocorre em Star Rail. A melhor DPS T4 em Star Rail varia entre a Queen Chi e a Shuei. E assim, a Queen Chi é objetivamente pior do que o Danheng Inibidor Lunar, e obviamente a Shuei é muito inferior do que tanto a Firefly quanto do que o Bolt Hill. E ok, na verdade é mais do que obrigação o Bolt Hill e a Firefly superar a Shuei nos times de quebra, assim como o Danheng do Lunar superar a Queen Chi. Então assim, DPS T4 ser pior do que DPS T5 é meio que obrigação do DPS T5 superar eles. O problema começa quando a gente começa a sair um pouco dos DPS, especialmente com os buffers, debuffers e sustains. E vamos começar com os sustains, que é um papel muito importante, geralmente você vai depender um bom tempo do T4 até você pegar um sustain T5. E assim, no passado, você só tinha basicamente Março e Natasha, e honestamente, as duas são bem questionáveis de qualidade. E na verdade, até hoje, Preservação tem apenas a Março como T4, que honestamente pra mim é uma coisa bem ruim. A Abundância, ok, tem uma qualidade boa, mas Preservação só tem a Março é uma coisa bem paia. E assim, vamos lá, o que temos na Abundância? Temos Natasha, que é basicamente lixo. Vamos ser honestos aqui, Natasha até hoje é com certeza uma das piores healers do jogo. Tanto que ela sozinha não aguenta curar o time inteiro, mas o time inteiro vivo, tem que ter alguém pra ajudar ela nisso. O que, obviamente, é uma coisa horrenda. Tem a Lynx, que assim, eu acho a Lynx ok, mas eu acho também que ela é bem paia de usar. Assim, a ideia da Lynx é boa, mas ela sofre bastante em conteúdo mais avançado. Então realmente fica meio complicado usar ela em conteúdos tipo Mock 12 ou Mock 11. Já nessas mocks mais avançadas, ela começa assim a te atrapalhar mais do que ajudar, e realmente é um problema bem sério ela. E por fim temos o Gallagher, que basicamente em C2 vira uma aberração. O Gallagher é o maior erro que a MiHoYo fez em T4 da era moderna. Ele é um dos poucos C4 atualmente que roda e roda bem, tendo um time bem forte e bem consistente, que é o time de quebra da Firefly. E assim, eu tenho que falar que acho que sim, até eles estão colocando ele um pouco acima demais do que ele deveria, porque ele é bom, sim, mas parece que estão colocando ele um pouco a mais do que ele realmente é. Porque assim, na minha opinião, ele é nível Lucoa ou talvez um pouco mais acima, mas estão colocando ele tipo acima até da Rua em alguns casos, o que pra mim parece uma coisa bem absurda e bem realista. Mas sim, o que importa é que o Gallagher atualmente é um healer bem sólido e bem forte e mesmo assim é um T4. Sendo basicamente uma aberração moderna do que o Star Rail faz com o T4. Como eu falei, ele é um dos poucos T4 que realmente são fortes e realmente rodam bem em vários times.
Outra coisa que você de olhar é o caso dos T4 que temos da inexistência, em que, honestamente, a maioria deles é bem nichado, e eu diria que sim, eles são até que bem fraquinhos ou medianos. Vamos lá, Luca, Sampo e Guinanfei são basicamente bonecos para você usar com a Kafka. E assim, vamos começar que o Luca desses aí é o pior deles e você usar com a Kafka. Ele realmente não é bom com ela. E atualmente diria que ele basicamente tomou um power creep bem grande pro Bot Heal, porque ele também foca um pouco em quebra, mas o Bot Heal é bem melhor que ele nesse nicho. Então, em resumo, o Luca é um T4 nichado, que além de não rodar muito em vários times, também toma um power creep nos times que ele poderia rodar. O que era óbvio, afinal o Bot Heal tinha que ser melhor que ele, afinal um T5. Mas ainda assim mostra que o boneco realmente é uma situação bem complicadinha. E o mesmo vale pra Guinanfei e pro Sampo, eles basicamente rodavam em time de Dodge com a Kafka, dando uma resultadozinho até que bem legal. Porém, agora que temos a Black Swan, eles basicamente não rodam. Tipo, até pra usar o Sampo particularmente com a Black Swan em alguns times próprios dos dois juntos, e tem um resultadinho legal porque eles comem muito bem até. Mas é aquilo, entre usar a Black Swan com a Kafka ou com o Sampo, obviamente usar ela com a Kafka vai dar um resultado bem superior. Então, no fim, o Sampo acaba virando uma opção que basicamente você usa quando você não tem Kafka e para usar com a Black Swan, ou quando você tem Black Swan para usar com a Kafka. Ele é basicamente uma opção free to play para parear com esses bonecos. Então por isso que eu falo que ele não é objetivamente ruim, mas ele é basicamente um boneco que você vai carregar por pouco tempo, até você pegar a outro par do time de Dot. Então assim, dos T4, com certeza o Sampo é um dos melhorzinhos deles da inexistência, mas ainda assim, ele sofre do fato bem claro que quando você pegar um dos dois do par ou o par completo, ele morre. E por último, temos a única T4 em existência que atualmente realmente roda e roda bem, que no caso é a Pela. E a Pela roda por dois motivos bem simples. Primeiro, o kit dela é bom e tem debuffs interessantes, e segundo, ela comba com a Acheron. É basicamente isso. E tipo, antes da Acheron, a Pela tava numa situação meio ok. Depois da Acheron, eu diria que sim, atualmente ela tá bem mais legal e bem realmente boa. Então, em resumo, sim, a Pela é consistente e bacana, é uma das melhores T4 do jogo, e é uma T4 bem sólida. Mas que atualmente você considera como realmente muito boa por ser bateria pra Acheron. Por quê? Fora os times da Acheron, tu pode sim usar ela, mas assim, você não vai querer usar ela, você vai querer usar outras coisas que são superiores a ela. Então, realmente, a Pela é uma boneca boa, porém que eu diria que ela é bem substituível. Apenas times da Acheron atualmente, ela realmente é bem dispensável. E vamos lá, acelerando a harmonia, a maioria é substituível e só realmente uma é bem interessante. E que todos sabemos que é a Ting Yun, que é a Master 4 mais insana do jogo até hoje. E assim, em resumo, Ting Yun é forte? Com certeza, a bichinha é absurda até hoje. O problema é que ela compete com Huan Mei, Sparkle e Robin. E vamos ser honestos, essas três são basicamente monstros. Então é bem simples o problema. Realmente você vai levar a Ting Yun no lugar de levar a Huan Mei, a Robin ou a Sparkle. É um caso parecido com a Pela. A boneca é boa e bem sólida? Sim, a boneca é boa e bem sólida. Porém tem coisas acima dela que são bem mais absurdas e bem mais monstruosas. Mas pelo menos a Ting Yun atualmente entra em times hoje por valor próprio. Por exemplo, nos times do Dan Heng, do Agente e do Jing Yuan. Os três times querem recarga e ela pode recarga para eles, então por isso que ela roda neles e tem um resultado bem legal. Mas em times que não querem tanta recarga, acaba que sim, ela é bem substituível. Ainda é uma boneca bem sólida e forte, ainda é bem sólida e forte, mas dá pra ver que sim, ela também sofreu pouco tempo e tomou um power creep bem gigantesco dos outros bonecos de harmonia que temos no jogo. Então, basicamente, essa é a situação do C4 Star Rail, que se resume a ou os bonecos são sólidos, mas tem coisa melhor, ou os bonecos são basicamente horríveis. Acaba que não tem meio termo. Ou o boneco é sólido, ou o boneco é horroroso. E é raro ter um boneco que realmente é absurdo. E mesmo os absurdos, como o Gallagher, são absurdos em uma situação bem específica, não porque ele por si só é absurdo. É o time dele que faz ele ficar insano, e não o boneco que é insano por si só. Ele apenas come muito bem com esse time e consegue tirar um resultado muito bom nele. Obviamente sim, tem o valor próprio dele de combater com esse time, mas também tem o ponto muito necessário de lembrar que o boneco tá no time perfeito para ele. Com literalmente um DPS que ajuda ele a poder dar mais dano. Então o DPS do time acaba sendo diretamente suporte pro Gallagher. É uma coisa de falar isso, mas acontece. Agora vamos comparar a situação do Star Rail com a situação do Genshin Impact. E o que temos em Genshin são T4s que variam de qualidade também. Tem T4 muito bons e T4s horrorosos. Assim como Star Rail também temos os DPS T4. E em geral,
A qualidade deles também é questionável. Mas sempre tem alguns que se destacam e que vale a pena você, se você quiser se divertir, upar ele. Ou também, se não tiver nada melhor, vale a pena você upar até você conseguir pegar um outro DPS mais forte. Coisas como Gaimin, Cetus, Heizou, Yanfei, todos eles são DPS T4 e apesar de não serem ápices, servem muito como substituto pra você pegar uma coisa melhor. Ah, não tem um DPS eletro bom, usa o Cetus. Ele vai dar conta de serviço pra você pegar, sei lá, um Sino, ou uma Clorinde, ou uma Raiden. Até você pegar um desses, o Cetus dá pro gasto. Mas obviamente, assim como no Star Rail, eles são sim bem inferiores aos DPS T5, afinal, é obrigação do DPS T5 ser forte, né? É meio que a função dele ser forte. Agora, quando vamos para sub-DPS e suportes, é aí onde muito T4 começa a brilhar do nada. Especialmente os T4 mais velhos e também alguns T4 que são suportes específicos. Por exemplo, até hoje, Shenlin é a melhor sub-DPS Pyro. Também não tem muita concorrência, mas não muda o fato de que sim, ela, uma T4, é a melhor sub-DPS Pyro. E também temos o caso da Fischl, que mesmo tendo concorrência, e no caso muita concorrência, até hoje é uma sub-DPS eletro bem absurda. Sendo comparável em dano de sub-DPS, ou seja, dano off-field, a Raiden, a Yaemiko e até mesmo a outra T4, como por exemplo a Beidou. O dano da Fischl até hoje é muito alto. É o que eu falei, mesmo hoje, a Fischl é uma boneca bem forte e uma sub-DPS bem sólida e bem meta nos times atuais de Genshin Impact. E outra boneca que também é bem meta, apesar de ser estranho falar isso, é a Shinobu. A Shinobu é uma insana suporte eletro, especialmente para times de Hyper Bloom. Assim, para entenderem, os times da Shinobu de Hyper Bloom, durante a Era de Sumero, basicamente dominaram o meta. Uma T4 de uma reação nova, basicamente virou um monstro que dominou o meta por um bom tempo, uma região inteira. Então sim, a Shinobu mostra que ela é bem absurda e o Hyper Bloom é uma reação bem insana. E vamos lembrar, sim, a Shinobu é uma T4. Uma T4 basicamente mudou o meta completo das versões de Sumero. E é claro, também temos, por fim, a aberração suprema, que é o Bennett. Até hoje, desde a 1.0 até os dias atuais, ele ainda é um dos melhores e mais sólidos suportes do jogo, sendo possivelmente, se não obviamente, o melhor buffer de ataque do jogo inteiro. E adivinha só, ele é um T4. Então sim, um T4 atualmente é um dos melhores healers e buffers do Genshin Impact inteiro. E isso é uma coisa bem absurda. Um T4 esse poder todo mostra que sim, Genshin fez uma coisa muito errada com os T4 iniciais dele. Porque, para entenderem, atualmente da região de Mondstadt, mais T4 é meta do que T5. Isso é uma coisa bem engraçada de pensar. Mas Bennett e Fischl são meta, enquanto de Luke e Klee basicamente mal são utilizados. E também temos T4 os buffers específicos, uma função bem clara, ajudar um elemento específico. Ou também uma reação específica, como por exemplo a Cerberus. E assim, os buffers específicos são bem direto no ponto, eles basicamente buffam uma reação ou elemento. Isso é interessante em alguns times. E claro, a maior parte dele acaba assim sendo bem nichado. Por exemplo, o Gorou é apenas um monogel. Fora disso, ele é basicamente um boneco bem inútil. Mas pelo menos ele tem isso. Ele tem um time no qual ele cumpre a função que ele é bom. Muito boneco de Star Rail T4 não tem isso. Então, apesar de ser nichado, os T4 buffers específicos acabam sendo sim bem interessantes pro Genshin Impact. E algum deles, como a Chevrolet e a Faruzan, destacam bastante por terem times bem legais, especialmente a Chevrolet, que realmente tem um potencial muito grande no futuro. Coisa essa dá pra falar pro Luca, que honestamente não tem um futuro muito próximo a partir de agora, é daqui pra baixo agora pra ele. E por fim temos o ZDD, que honestamente atualmente é uma grande incógnita. Porque ele pode tanto seguir o caminho Star Rail T4s bem significantes, ou seguir o caminho de Genshin T4s interessantes e alguns muito bons. Honestamente, agora não dá pra saber, ele pode seguir tanto um caminho quanto o outro. Mas honestamente, eu acho mais provável e melhor que ele siga o caminho de Genshin. Afinal, ZZZ, assim como Genshin Impact, tem uma questão de gameplay bem grande de sua jogabilidade. Quanto melhor você joga com o boneco, mais não você consegue extrair dele, coisa que no Star Rail é basicamente jogo de turno, então você não tem essa gameplay, essa jogabilidade sendo bem presente. No Star Rail, o que importa mais é a estratégia e um pouco de sorte. Então, no caso, é bem diferente como você pensa num jogo de turno e num jogo de ação / RPG. Então sim, é provável que o ZZ siga bem mais o caminho do Genshin do que o de Star Rail, mas honestamente, atualmente não dá pra saber. Mas eu espero que ele siga o melhor caminho. E com isso digo que por hoje, bom, isso é só. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, tentando mudar um pouco tudo aqui do canal, então vai ser bom ter uma galera apoiando agora.
compartilhe o vídeo e se quiserem, por favor, comente aqui embaixo. Eu também tenho a Twitch, o canal de cortes e também tenho o Twitter, então se quiser, me sigam lá. Todos os links, não só para as minhas redes, como para as redes dos VTubers, estão todos aqui embaixo. Agora aqui tem um vídeo antigo meu, um vídeo do canal de cortes, se gostarem, por favor, deem uma olhada, são bem legais. Então, por favor, apoia aí. E bom, por hoje isso é só e até a próxima. Falou!